Olá! Quais seriam as fronteiras entre o pensamento do Ocidente e do Oriente? Por que chegamos a pensar nesses dois blocos quando se trata de compreender nossas características culturais? Essa distinção, ela existe. O que nos diferenciaria? No Religare de hoje, vamos conversar com o filósofo Vicente Amanso. Ele é líder do grupo de estudos e pesquisa Fronte, Fronteiras entre Filosofia Oriental e Ocidental. Assunto do Religare de hoje. Está começando pela TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação, programa Religare, Conhecimento e Religião, programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Tudo bem, Vicente? Seja bem-vindo para essa nossa conversa de hoje. Tudo bem, boa noite, obrigado. Agradeço o seu convite e gostaria também de parabenizar pelos 4 anos do Religare. Isso, você está inaugurando o 4º novo ano do Religare comemorado outro dia, não? Que bom, eu sempre também que eu tenho oportunidade, eu estou vendo o programa pela televisão. Que bom, Vicente. Eu quero retransmitir também esse abraço do Vicente para todo mundo que acompanha o Religare, toda a nossa equipe aqui na TV Horizonte. Você pode participar do nosso programa? Envie sua opinião e sugestão de temas. Basta acessar o nosso site www.pucminas.br/ppgcr e lá você vai clicar no link do programa Religare. Você pode também interagir com o Religare pelo canal de voz. É só ligar para o número 31 3209 0122. Lá você pode deixar gravada a sua opinião, sugerir um tema e participar das promoções. Vicente, esse tema ele é amplíssimo, né? As fronteiras do pensamento ocidental e oriental. Sim. Acho que antes da gente falar sobre essas fronteiras, eu queria saber de você o que você pensa, o que é que levou a gente a estabelecer esses dois blocos, essas duas estruturas de pensamento. E por que nós chegamos a pensar assim? Como é que você vê? Como é que nós chegamos a pensar entre o pensamento ocidental e o pensamento oriental? Olha, a partir das pesquisas que nós temos feito, é possível nós chegarmos a uma certa conclusão de que, digamos assim, essa diferença ela está muito mais na nossa cabeça, né? Então, quando a gente fala de fronteiras, a gente quer mostrar que, de fato, existe um distanciamento, claro, houve um distanciamento, como também há proximidades, né? No caso da filosofia, quando você busca, digamos assim, enxergar essas proximidades, quando você estuda a filosofia indiana, né, você lê os Upanishads, é impressionante como tem algo muito próximo da filosofia do Heráclito, né? Aquela filosofia do movimento, aquela filosofia que diz que nada é estanque, nada é fechado, tudo está em processo contínuo, né? Agora, o que existe de fato de distanciamento que nós podemos enxergar hoje em dia, né, é que essa supervalorização que o Ocidente dá, por exemplo, à razão como fonte de verdade absoluta, né, o Oriente ele enxerga por uma outra perspectiva. Não que o Oriente não valorize a razão, só que a razão ela é utilizada de uma maneira diferenciada, né? Por exemplo, nós supervalorizamos, digamos assim, o conceito, como se o conceito ele pudesse abarcar, né, aquilo que é a realidade. Agora, o Oriente, claro que ele trabalha com o conceito, mas ele sempre enxerga que o conceito é limitado. Então, quando você busca descrever a realidade, né, aquela descrição que você está fazendo, é muito claro, né, para a filosofia oriental que aquilo ali é uma tentativa de explicar a realidade. É um indicativo daquilo que, porventura, possa ser a realidade, né? Sim. Além desses dois pontos, essa tendência à especialização, né, nos campos do saber, isso ainda contribui para acentuar mais as diferenças do que as proximidades? Justamente. Né? Isso aí provoca um distanciamento maior ainda, né? Então, quando se fala de especialização, a especialização ela vai fragmentando cada vez mais o próprio ser humano como a realidade que ele tenta entender, né?
Então, à medida que vai havendo essa especialização, e é interessante que essa especialização ela tem aumentado cada vez mais, né? O Oriente ele já busca ter aquela visão holística, aquela visão do todo, aquela visão de conjunto. Porque quando nós perdemos essa visão do todo, essa visão de conjunto, a gente pode incorrer em muitos erros, né? Porque a especialização, à medida que ela vai fragmentando, ela vai separando o próprio ser humano de si, né? Nós nos enxergamos fragmentados também. Então, por exemplo, a questão do racional e do intuitivo. O Ocidente não é muito de valorizar a intuição. O que seria intuição? A intuição seria o que nós podemos chamar de conhecimento direto, né? Nós sempre recorremos ao conceito, nós sempre recorremos àquilo que a gente pode configurar como princípio de autoridade para poder nos firmarmos em determinada verdade. Então, nós não acreditamos naquele dado imediato, que é o dado intuitivo, né? Por exemplo, o Zen budismo, ele fala muito do insight, né? Insight é quando você apreende a realidade tal e qual ela é. E interessante que isso está muito próximo da filosofia de Heráclito, lá do século IV a.C., como também está muito próximo da filosofia de Bergson, né? Bergson, quando ele fala da intuição, é impressionante quando você coloca, você aproxima, né? A intuição, na fronteira, né? A fronteira, né? No caso, é a proximidade, né? A intuição bergsoniana, como que ela está muito próxima desse insight do Zen budismo, né? Uhum. Então, nesse caso aí, a fragmentação, ela não permite, digamos assim, que nós utilizemos até mesmo a nossa inteligência por inteiro. O problema é que o Ocidente, ao fragmentar a realidade, né, como também fragmentar o próprio ser humano, isso aí vai impedindo cada vez mais nós enxergarmos esse dado imediato que a realidade está sempre nos demonstrando, né? E aí a gente tem que estar, claro, recorrendo sempre a esse princípio de autoridade. E a nossa educação, ela trabalha dessa forma. É isso que eu queria te perguntar, não é? A educação, ela acaba mais nessa dimensão da especialização, com todos esses problemas que você acabou de mencionar, e menos uma perspectiva de transdisciplinaridade, por mais que a gente fale de transdisciplinaridade hoje na escola, na academia. Uma perspectiva transdisciplinar, ela favorece esse conhecimento entre fronteira e proximidade, nesse tema que a gente está falando hoje, né, sabedoria oriental e ocidental? Sim, acredito plenamente, né, que a transdisciplinaridade ela favorece, né, ela busca, digamos assim, estabelecer o diálogo, e esse diálogo aí, digamos assim, vai possibilitar nós relevarmos as diferenças, né, como também pode possibilitar nós buscarmos aquilo que nos faz sentirmos semelhantes, né? Respeitarmos mais as diferenças entre, digamos, o pensamento oriental e o pensamento ocidental, né? Possibilita nós, de fato, aprendermos com eles também. Entendo. Né? Você citou, né, ao menos na tradição do Ocidente, dois pensadores. Sim. Mas não é sabido também a influência de mestres da sabedoria oriental em outros clássicos da filosofia grega, da filosofia do Ocidente? Olha, Flávio, se eu fosse elencar aqui, então... Nós não íamos sair do Religare hoje. Né? Então, são vários. Agora, o interessante também é que é claro que a filosofia ocidental, de alguma forma, ela influenciou o Oriente, principalmente no sentido de buscar se sistematizar o conhecimento, né? Mas buscando mais uma vez enfocarmos essas proximidades. Sim. Quando você estuda o budismo ele fala da via do meio, o equilíbrio, né? Você não tender nem pelo excesso e nem pela falta. Aristóteles fala justamente disso aí também. Né? A sabedoria, né, ela está no equilíbrio. Então, Aristóteles ele diz que nós podemos errar tanto pelo excesso quanto pela falta. Então, ele diz que o justo meio, a justa medida
é o ideal, seria o ideal, né, da conduta humana. É isso que nos leva à sabedoria. O pensamento cristão depois acabou reproduzindo bem essa ideia também. Sim, acabou reproduzindo e, por exemplo, Tomás de Aquino, né, que busca de alguma forma dar uma roupagem cristã à filosofia aristotélica. É interessante quando Tomás de Aquino afirma que a razão é a imperfeição da inteligência, né? Inteligência vai além do dado puramente racional. Isso aí está muito próximo também daquilo que o budismo coloca, né? Então, não é que nós tenhamos que negar essa dimensão do racional, mas nós temos que ultrapassá-lo, ir além. Essa hipervalorização do racional, além de ser um elemento bem socrático, ela teria teria seu auge na filosofia moderna, o que depois os contemporâneos vão acabar questionando? Essa exacerbação, né, do lógico, né? Então, por exemplo, até mesmo a disciplina lógica que nós estudamos em filosofia, né? Você tem o dado, a primeira premissa, a segunda premissa, para você chegar no conhecimento exato, no conhecimento lógico. Então, isso aí nega toda e qualquer contradição, tá? Agora, nós seres humanos somos seres contraditórios por natureza, porque você aprende com a tua contradição também. Então, quando você enxerga que a contradição ela faz parte da vida humana, né? Então você vê que, tudo bem, o raciocínio lógico ele pode te permite, por exemplo, a construção de um texto, a construção de um trabalho científico, ele te permite. Mas você levar isso para a tua vida diária, não tem como. Tudo compartimentado, tudo certinho, tudo bonitinho, né? À medida que nós aceitamos... Pode ajudar, mas não é tudo. Não é tudo. Pode ajudar, justamente, né? Agora, à medida que nós enxergamos que nós somos seres contraditórios, nós enxergamos também que a gente pode aprender com a contradição, né? Então, o conhecimento científico, esse conhecimento intelectual, ele tem o seu lugar, né? Vicente, vamos conversar no segundo bloco sobre isso. Ele tem o seu lugar e é daí que nós vamos continuar a conversa. Tudo bem. O Religário de hoje é o filósofo Vicente Amâncio que fala sobre as fronteiras entre o pensamento ocidental e oriental. Até já. Estamos de volta com o Religário. O nosso convidado de hoje é o filósofo Vicente Amâncio, líder do grupo de estudo e pesquisa FRONT, Fronteiras entre Filosofia Oriental e Ocidental, assunto do Religário de hoje. Você pode participar do nosso programa enviando sua opinião ou sugestão de temas. Basta acessar o nosso site www.pucminas.br/ppgcr ou ligar para o nosso canal de voz. Escolha a sua operadora e digite o código de Belo Horizonte, 31, e o número 32090122. Eu precisei interromper você no final do primeiro bloco, Vicente, mas eu gostaria que você concluísse, né, aquele seu raciocínio. Nós falamos sobre as fronteiras, né, as diferenças, as proximidades entre o pensamento e, basicamente, aquilo que a racionalidade pode favorecer, mas aquilo que ela não é capaz de oferecer na vida concreta, cotidiana, no nosso dia a dia. Como é mesmo? O que era mesmo que você dizia? A questão é a seguinte, né? A razão, ela tem o seu valor, é uma prerrogativa que nós temos, uma prerrogativa que não pode ser negada jamais, mas ela tem que ser colocada no lugar exato, né? Se você, no teu trabalho profissional, você precisa, digamos assim, de racionalizar decisões, você precisa estar sempre lidando aí com o conceito, você precisa estar sempre sistematizando, produzindo, escrevendo, né? Principalmente nós que trabalhamos no meio acadêmico, né? É necessário que nós saibamos colocar a razão no seu devido lugar. Porque na vida diária, se nós queremos intelectualizar tudo, se nós queremos explicação para tudo, né? Porque a tendência da razão é essa, levando-se em conta aquilo que a modernidade pregoou, né? A razão como fonte de verdade absoluta.
Então, nesse sentido, nós negamos outras possibilidades que nós temos, de estabelecermos o conhecimento com a realidade, de estabelecermos o contato com o outro, de estabelecermos relações com as diferenças, né? E, nesse sentido, quando nós colocamos a razão no seu devido lugar, nós começamos, digamos assim, a fazer uso de nossa inteligência por inteiro. Tá? É interessante hoje em dia, quando se fala de inteligências múltiplas, a inteligência múltipla ela mostra justamente que não é você ser inteligente não é simplesmente você estar apreendendo esse conhecimento que vem de fora para dentro, né? Então, a inteligência múltipla ela leva muito em conta a questão de que você cria também, você produz. E um dos problemas do meio acadêmico é nós simplesmente estarmos repetindo aquilo que nós ouvimos, né? Aquele conhecimento que nós apreendemos de fora para dentro e não criamos, né? Porque à medida em que nós também produzimos conhecimento, nós estamos indo além daquilo que já foi criado. Sim. Essa aproximação, não é, do pensamento oriental não significa uma recusa do legado que o Ocidente construiu. Em nenhum momento eu vejo você nessa linha. De forma alguma. Agora, o que é necessário, além do que você vem dizendo, o que é ainda necessário aprender da filosofia do Oriente? Primeira coisa, Flávio, eu penso que é o seguinte, essa supervalorização daquilo que está no plano do objetivo, da objetividade, que a própria ciência, a partir do século XVII, o que é que ela afirma, né? A situação objetiva tem que ser valorizada. Aquilo que está no plano da subjetividade é ilusão. Então, passou a se valorizar, né? Por exemplo, o cientista, quando ele está fazendo um determinado experimento, é como se ele tivesse que despir por completo da sua subjetividade. Isso é possível? Não é possível, né? Então, à medida que ele está fazendo um experimento, à medida que ele está produzindo algo, a sua subjetividade está presente ali. Mas o paradigma ocidental, ele cindiu, fragmentou aquilo que a gente estava falando no começo, separou o homem de si próprio. Então, valorizou-se muito mais aquilo que está no plano do objetivo e negou-se aquilo que é a subjetividade. Então, o homem se vê separado, cindido de si próprio. E o Oriente, ele pode nos ajudar no sentido de nós nos resgatarmos à medida que a gente vai tendo esse contato com a gente mesmo, né? Se conhecendo melhor, nos valorizando, enxergando que a realidade, ela não está fora apenas, ela está aqui dentro também. Então você valoriza, você continua valorizando essa situação objetiva, mas você tem que enxergar que você é essa subjetividade. À medida que a gente vai tendo esse contato com a gente mesmo, é isso aí que pode nos possibilitar sairmos do que a gente tem visto acontecendo aí, né? Tanta violência, né? Tanta dor, tanto sofrimento, é porque o ser humano perdeu esse contato consigo próprio. Sim. Do ponto de vista religioso, nós estamos falando aqui de filosofia do Ocidente, do Oriente. Sim. Do ponto de vista religioso, há também uma distinção que possa ser percebida com certa nitidez e alguma proximidade que possa ser estabelecida? Sim, como é que fica a fronteira religiosa Ocidente e Oriente? Existe muita proximidade. Quando eu falo esse contato consigo mesmo, o cristianismo ele busca isso aí também. Né? Quando você pega os grandes místicos cristãos, o Tomás de Aquino ele coloca isso aí também. Olha, você ter, digamos assim, ter esse acesso a Deus, você buscar ser, no jargão cristão mesmo, você buscar ser santo, por exemplo, é simplesmente entrando dentro de você. Que aí você vai ter o contato com essa divindade interna. O cristianismo fala disso, não? Você que é expert aí, né? Nem então, tanto. Nem tanto. Então, à medida que você vai tendo contato... Ou quase nada. Que isso. Mas à medida que você vai tendo esse contato com essa divindade interna, porque, por exemplo, o budismo não fala de Deus. Mas não falar de Deus não significa que ele está negando Deus. Fala-se da budeidade, tá?
Então, todos nós temos esse Buda interno. À medida que nós vamos tendo esse contato com a nossa interioridade, pouco importa o nome, é Deus, budeidade, isso aí não importa, né? Mas à medida que nós nos enxergamos cada vez mais como subjetividade também, isso aí vai dando mais calma, mais harmonia, mais paz, mais tranquilidade. Né? Daquilo que eu até me considero mais especialista, mas hoje não vai dar para a gente falar sobre isso, é de como que a filosofia do século XIX, final do século XIX, ou até um pouco antes disso, Schopenhauer, como é que ele fez essa leitura, dessa aproximação Ocidente, Oriente, fez a crítica, não é, do saber ocidental, o próprio Nietzsche, como é que ele se posicionou isso. Mas, enfim, nós vamos ter que deixar isso para outro dia. Porque eu gostaria que você falasse mais sobre o simpósio do Front, que vai acontecer na PUC Minas agora, no segundo semestre. Ah, sim. O que é o simpósio do Front? Bom, é o seguinte, vai ser o segundo simpósio, né? Então, aos trancos e barrancos estamos caminhando aí, buscando o reconhecimento do grupo de pesquisa, né? E o grupo já funciona há quase 4 anos. Sim. Aí, no ano passado, fizemos o primeiro simpósio. Sim. E foi até... São conferências, são grupos? Conferências, né, mesa redonda, comunicações, palestras e também oficinas. Sim. O público pode participar, Vicente? Claro, claro. Porque, inclusive, a gente está aí montando, né, o site e o pessoal vai poder fazer a inscrição. A inscrição vai ser pelo próprio site da PUC. Né? Sim. Então, o estudante pode participar, professores e o público externo também. Vou deixar no site do Religare, então, quem quiser alguma informação adicional ou mesmo fazer a inscrição, colocar um link para o pessoal. Ótimo, beleza. Participar. Vai discutir essas questões. A abertura vai ser, nós convidamos a Monja Coen Sensei, da comunidade Zen do Brasil. Ela é muito conhecida no Brasil todo, né? Verdade, muito conhecida. E ela que vai fazer a abertura para a gente no dia 3, às 19 horas. Né? E outros especialistas desse debate da filosofia do Ocidente e do Oriente. Qual que é a data do simpósio? 3, 4 e 5 de setembro. Né? O tema do simpósio dessa vez é o seguinte: o Oriente reorienta o Ocidente. Então a gente vai dar um enfoque um pouco maior ao pensamento oriental, né? Tentando mostrar como que de fato o pensamento oriental, por exemplo, o budismo, como que ele aos poucos ele vem chegando, né, para o Ocidente e vem sendo valorizado cada vez mais pelo Ocidente. Então vai ter a presença da monja, tem a Universidade Brahma Kumaris, que é a universidade indiana também, que vai participar, né, dando algumas palestras. Sim. E também algumas oficinas, né, sobre... Excelente. Porque, por exemplo, o Oriente trabalha não apenas com a questão, apenas com a palavra, mas também com aí as oficinas, então. Aí vai ter as oficinas. Excelente. Quem quiser participar, ótimo. Eu vou deixar vou deixar no link lá no blog do Religare o endereço. Sim, né? Ótimo. Aí o pessoal pode acessar e fazer sua inscrição. Vicente, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Nessa nossa conversa. Hoje eu conversei com o filósofo Vicente Amâncio sobre as fronteiras do pensamento do Oriente e do Ocidente. Você pode participar e pode obter informações sobre o simpósio do Front, que nós acabamos de falar aqui, através da nossa página www.pucminas.br/ppgcr. Você pode participar também através do nosso canal de voz. Você escolhe a operadora, o código de Belo Horizonte, que é o 31, e o nosso número 32090122. Já está disponível em nosso site também o edital para o processo de seleção do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Para, então, obter informações, basta acessar a nossa página pucminas.br/ppgcr. A gente fica por aqui. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.